Esse Instagram tá me zoando. Aff, Jesus. Na melhor parte, quando ele começa a falar da mudança, ninguém merece, mas vamos continuar. Eu até ia ler aqui uma frase dele, que ele aqui, vou te chamar, Leandro. Ai, ninguém merece, né? Instagram terrível. Até tirei o filtro da Aninha. Ah, até Agora tirei o sim. filtro. Eu falei, vai que é o filtro. Eu tava usando o filtro da Ana Simões, até tirei. Falei assim, poxa, na parte que você Logo na começa a melhor falar da parte. mulher. Na parte do auge, que ele não conta pra ninguém, ele conta só no capítulo. Não, mas vamos continuar. Eu já postei até a primeira parte, porque eu falei assim: não, vai que eu perco esse negócio aqui. Não, mas a gente estava na parte da sua descoberta, né, do seu ano de 2015, que foi um ano muito marcante. Sim. Foi justamente isso, né? Passei por um momento muito estressante na minha vida, pessoal, na faculdade, e realmente comecei a sentir muitas dores. Fui investigar e descobri que sou portador de uma doença que é degenerativa, né? Então, cada vez Sim. mais vai progredindo, que é chamada de verticulose. Então, isso acabou gerando várias inflamações, chamadas diverticulites, né? Várias crises. Fui internado várias vezes, algumas vezes, e descobri, na verdade, que foi se alastrando por todo o meu intestino. Então, é uma doença que tende a cada vez mais ir piorando, se eu não me cuidar. E a orientação que me deram foi o seguinte, né? Se você fizer uma cirurgia, o risco de óbito é 80%. É. O que você prefere? Mudar o estilo de vida agora ou deixar para depois? Falei, bom, vou ter que mudar meu estilo de vida. Não tem outra opção. E aí realmente comecei a me dedicar mais ao esporte, que foi o ano que eu entrei, inclusive, para o atletismo saúde, né? Minha equipe de atletismo, e retomei a natação. Comecei a controlar melhor a dieta e aí realmente veio a transformação, né? Transformação tanto física quanto mental, né? Primeiro eu É. transformei a mente e depois o corpo, né? É, que estão relacionados, né? Que estão interligados. E aí você diz que você enxergou. Eu achei muito interessante também a maneira que você expõe isso. Você disse que enxergou essa dificuldade como uma oportunidade. E é uma das dicas que você dá, né? Porque a gente passa por diversas dificuldades e a gente tem que enxergá-las como oportunidades, que é onde a gente consegue impulsionar para começar a mudar, né? Mudar a mente e o corpo. Exatamente. Se não fosse esse fato, essa crise, poxa, eu não teria competido no Pan-Americano que teve em 2020, eu não teria conquistado tantas medalhas, não teria participado de tantas competições, não teria conhecido vocês, então não teria conhecido médicos atletas, não teria me transformado como eu sou hoje. Então, no fundo, eu sou muito grato por essa oportunidade, né? Mesmo que seja uma doença progressiva, né, que não tenha cura, e que, claro que me preocupa, né, o fato de eu estar lidando com uma bomba relógio dentro de mim, eu tento dar sempre o melhor, né? Acho que é essa lição que fica, né? Dar sempre o nosso melhor todos os dias. Então, É verdade. E aí você e aí você conta também uma coisa. Aí é isso que eu falo da identificação. Eu me identifiquei com. Você menciona que você tem, desde a infância, um vício por doces. Tinha. Tem, não. Tinha. Ou tem, tá controlado. Eu não sei como é que você trabalha isso na sua mente. E aí, no início, né, eu acho que uma dessas mudanças, assim, logo quando desse ano de 2015, desse fatídico ano, você vai e fala que começa a mudar o seu estilo de vida e que você se livra, você usa técnicas, né? Você menciona algumas técnicas que você se livra desse vício de doces, porque eu juro para você que depois a gente vai ter uma conversa porque eu tenho minha família tem diabetes tipo 2, pai, mãe, avó, avô, então falei assim, não posso, tem que fugir, mas você fala, também vou ler um outro trechinho mais para frente, que você fala que não dá para, não, só hoje,
o dia do lixo, né? Inventam várias coisas pra gente se sabotar, né? Exatamente. Se a gente quiser mudar essa mentalidade, não adianta a gente chegar e também se sabotar, como você falou, né? Fazer o dia do lixo, o dia de comer doce, doce uma vez por mês, porque senão você sempre vai voltar no mesmo ciclo, você vai repetir aquilo que você vive. Então você não vai sair de onde você está. A medida que eu tomei foi meio drástica, né, Michelle? Então eu resolvia comer, por exemplo, duas, três vezes a mesma refeição para não comer doce. Eu me empanturrava de comida para sentir até enjoo, vontade de vomitar na hora de comer um chocolate, por exemplo. Então não tinha espaço mais para o chocolate. Ou tomava 800 ml de água antes de uma refeição, Aham. já estava lotado. E aí acabei ganhando um pouco de peso no começo, né? Nesses É, quatro primeiros meses, ganhava mais peso do que perdia. E aí a nutricionista na época, né, pô, falando, cara, o que você tá fazendo? Você é maluco, né? Isso é ridículo, você tem que comer um pouquinho de doce. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Eu não quero, eu não quero satisfazer a balança, nem nada do tipo, eu quero tirar meu vício do doce. E esse método de tirar o vício do doce, né, é muito parecido com o método que as pessoas usam para parar o tabagismo, né? é Utilizar, verdade. por exemplo, comer cenoura, tomar água gelada, isso são medidas que a gente faz para cessar o tabagismo. Então, eu apliquei mais ou menos uma adaptação para o doce, que é um vício muito maior e é muito mais perigoso, porque as pessoas acham que não é droga, né? Mas é uma É, droga. exato. Exato. Fica latente ali, lá na frente a gente acaba vendo as consequências disso. Você coloca aqui assim, após controlar a dieta. Ah, não, não, não. Você coloca assim: a verdade é que toda mudança tem que partir de dentro de nós mesmos, né? Então, realmente, a gente fica, às vezes a gente fica pedindo, né, procurando ajuda nos outros, né, querendo escutar alguma coisa, mas tem que partir de dentro, não tem como. E aí, depois desse controle, né, da dieta, da alimentação, aí você começa a falar mais um pouco da corrida, do atletismo, como é que ele entrou na sua vida. Você falou do Atletismo Saúde, né? Que é uma equipe, que é uma assessoria esportiva, né? E a natação. E aí, como é que foi para você começar a observar essa mudança de estilo de vida, né? E começar a se olhar no espelho de uma maneira diferente, né? Porque não é olhar no espelho magro, não é isso. É a saúde, você enxerga a saúde, né? Isso é muito bacana. Quando a gente começa a treinar o atletismo, a natação, a gente começa a focar em metas, por exemplo. Ah, eu quero tentar correr mais rápido uma prova de 1.500, fazer uma volta no campo mais rápido, tentar melhorar minha performance no exercício. Você acaba esquecendo um pouco do corpo e focando mais no treino. E aí, quando você vê o resultado disso lá no espelho, você fala: Nossa, olha quanto eu evoluí, olha o resultado de todo esse meu treino. Claro que não é um só treino, né? É uma série de treinos, né? Depois de alguns meses você vê o resultado e aquilo é muito satisfatório. Você fala: Nossa, como que minha mente mudou? Meu foco é completar um exercício, completar uma prova, ganhar uma prova. E aí, depois disso, o foco fala: Caramba, olha só onde eu cheguei. Eu não sabia nem dar largada no atletismo no começo, hoje já estou conseguindo até competir pelo pódio, quem sabe, né? Então é muito bacana, né? Porque a gente começa a competir consigo mesmo. E isso é muito gostoso. Você começa a não enxergar outras pessoas como adversários, mas como inspiração. E você é o seu próprio adversário, e você fala, nossa, olha como é que eu estou antes e depois. Então, isso tudo foi assim, uma das maiores conquistas que eu tive, posso dizer certamente, né, Michele? Foi ter conhecido o atletismo, foi ter conhecido mais de perto a natação e ter mudado esse meu estilo de vida. Então, eu acho que só por causa disso eu já me considero aí um grande vitorioso por essa trajetória, né? Por esses 5 anos aí que eu ganhei. Você fala isso, né? Ao longo do capítulo você fala que você não buscava medalhas, né? Você buscava essa conquista das metas, metas alcançáveis. Aí você dá exemplos, né? Que você queria um mês, né? De atividade todos os dias, né? Sempre. E aí depois você viu que conquistou um mês, aí foi para dois. E essa luta, né? Essa conquista pessoal nossa é muito importante. E eu passei por isso
no surf, né? Eu tenho as minhas metas, né? E é interessante que a gente nunca deixa de ter, né? A gente conquista, e isso é como se fosse aquele coelhinho e você correndo atrás do coelhinho, né? Você fica naquela situação de, não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Claro que também a gente tem que saber o limite das coisas para não acabar se prejudicando, porque tudo em excesso faz mal. Mas você vai indo atrás de conquistar suas metas. E a questão do corpo é impressionante, porque do corpo, da saúde. Porque eu comecei a surfar e aí eu fui colocando, eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero ir para trip no lugar tal, quero fazer a manobra, quero. Aí depois que você vai olhar no espelho, você fala, gente, eu conquistei isso e nem percebi. Eu nem percebia, né? A parte estética é o a mais, né? E. Não, pode falar. Com certeza, acho que realmente a estética é o a mais e a mentalidade que se adquire, né, com o exercício já é outra, né? Eu costumo falar que o atletismo ele me mudou muito. Eu faço uma prova chamada 1.500 metros, né? Então são 3 voltas e 300 metros aí na pista de atletismo. Você não pode chegar e acelerar de repente na primeira volta, senão você não vai ter fôlego para as outras que vêm. Mas você também não pode ficar muito atrás, que senão você não consegue dar uma volta rápida no final para alcançar todo mundo. Você tem que manter um ritmo, uma constância. E essa mentalidade de constância a gente tem que trazer para a vida profissional também. Então, tem o pessoal que fala, poxa, você treina, né, Michele? Pô, você treina surf, você treina um monte de coisa, não dá tempo de me dedicar ao trabalho, aos estudos. É, Muito pelo contrário, né? É isso que vai te dar energia para continuar a ter constância nos estudos, nos treinos, traçar metas profissionais. Então, ano passado, por exemplo, teve um grande desafio. Eu prestei 2 provas de título de especialista, né, depois da fisiatria, e foram 2 provas sequenciais. Então, a mentalidade do esporte me ajuda a realmente manter essa constância de cada vez ir crescendo, né, como se fosse uma prova de 1.500 aí. verdade. Você até coloca isso, dessa questão da constância. Eu estou tentando achar aqui aonde que você coloca que a gente tem que ter essa constância. Eu até marquei aqui, eu achei sensacional, porque você usa isso. é, Bom, mas eu não achei essa parte, mas eu achei uma outra aqui. É porque eu anotei, eu não sei onde que eu anotei. Meu livro está todo rabiscado. Mas uma outra coisa também que me chamou muita atenção, e que a gente falou isso lá no iniciozinho, é a questão da gente ter cuidado com aqueles comentários, aquelas, às vezes até as pessoas, né, no intuito de ajudar, mas a gente tem que saber separar isso. E aí eu separei um trechinho muito interessante. Você bota assim, quando começamos um projeto de vida, por exemplo, uma dieta, um esporte, estudar para o concurso, um trabalho novo. Perceba que ao seu redor muitos vão dizer: não se cobre tanto. Isso é clássico. Por que você faz isso todos os dias? Você tem que se permitir mais. Aí você usa um termo que muitas pessoas, Leandro, não sabem o significado. Isso é mediocridade, falando mais alto. Né? Quando a palavra medíocre, no português, ela é muito mal usada. Eu acho, essa é uma opinião minha. Você explica o que é ser medíocre perfeitamente. É estar na média, é não se diferenciar. E eu cresci escutando essa palavra da maneira correta. E aí, quando as pessoas falavam, meu seu medíocre, não sei o que, eu falava assim, gente, vocês não sabem o que é isso, vocês não sabem. E aí, assim, depois de anos, eu lendo, eu falei assim, gente, o Leandro falou uma coisa que eu vivi, né? E é exatamente isso. São as vozes confortáveis que queremos escutar. Isso acontece o tempo todo. E aí corrobora com o seu título, né? O título de como você inicia o seu capítulo. Treine em dobro nos seus piores dias. Quando você faz isso, você se diferencia. Você sai da média, sai do medíocre e se diferencia. Então, assim, eu passo isso para os meus filhos, né? E o Fábio também tem o mesmo pensamento. A gente sempre fala isso. Para a criança, não, mas o coleguinha, né? A criança não tem essa maturidade de estar sempre, não, mas o outro faz, outro. E a gente tem que mostrar que não é que a gente é melhor ou
o outro é pior. Não é nada disso. É que você se olha, você esquece o entorno e você fala, não, eu vou dar o meu melhor, né? No dia difícil, no dia que eu não quero, é ali que eu vou e é ali que eu vou me diferenciar. Muito legal, muito legal. Tem várias partes que eu separei aqui, mas essa é muito interessante. Exatamente. E medíocre é quando a pessoa fala, ah, eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. Choveu, não deu para correr no parque, porque choveu. Eu fiz o possível. Agora, se você pensar em fazer o seu melhor, mesmo que chova no domingo de manhã, você vai lá e corre. Você vai lá e treina, porque aquilo faz bem para a sua saúde, porque aquilo vai te trazer benefícios, porque aquilo vai te motivar mais. Então, que nem a gente pensa muitas vezes, né, no dia a dia de médico, poxa, eu vou abrir mais um horário na minha agenda, eu vou estudar mais uma hora, eu vou ler mais um capítulo, eu vou fazer mais uma prova de título, fazer mais uma pós-graduação, ganhar mais um diploma, escrever mais um artigo. Por que a gente não faz isso, né? A gente fala, não, já estou dando plantão, estou tranquilo, estou bem assim. Então, se você está bem assim, não tem problema. Você está na média, né? Seja uma pessoa na média, não tem problema. Mas se você quer ser uma pessoa diferenciada, então vamos começar a treinar, vamos começar a mudar o hábito de vida. É fácil, né? Tem uma frase muito bacana que um dos grandes amigos meus aí, empresários, falam que o segredo do sucesso é simples. Faz uma hora de esporte todos os dias. Acabou. É isso. Uma hora de esporte. Você já vai mudar a sua cabeça de uma maneira absurda. Isso vai te trazer disciplina, isso vai te trazer mais concentração, vai te trazer mais regras, vai te fazer controlar a dieta, vai te fazer controlar o horário, vai te fazer organizar o horário. Então, tudo isso você vai mudando pouco a pouco a sua vida. É essa a lição que eu É, trago. é a força que o esporte tem, né? Que assim, muitos podem, os que praticam conhecem, mas quem não tem essa disciplina, esse aprendizado do esporte, tem dificuldade de entender até começar. Aí depois que começa, aí começa. Porque isso que você falou eu fui na chuva, e mesmo assim eu treinei, o cérebro ele é tão perfeito que você vai na dificuldade, mas quando você volta diferente, né? É impressionante. Ele te dá aquela sensação de recompensa, de que graças a Deus que eu fui. Ainda bem que eu não desisti, né? Exatamente. Não estou falando para ninguém ir na chuva correr aí, tá? Não, é. Mas é aquela coisa, né, Michele, você deve entender, a gente tem um horário muito restrito, muito corrido na nossa vida. E às vezes só Tem. sobra um horário para treinar. Poxa, da meia-noite a uma. Eu vou treinar da meia-noite a uma. É o horário que eu tenho para treinar hoje, por exemplo. É o horário que eu vou chegar em casa, que eu vou conseguir treinar. Então não tem como eu chegar e falar, ah, não, vou deixar para depois, porque se eu deixar para depois, eu não faço. E meu cérebro é bem confortável, né? Ele é bem É, certinho. Eu falo, não, vamos descansar, mais tranquilo. é verdade. E aí, uma outra coisa também que eu contextualizei, né, com os outros coautores, é que o livro foi escrito no período da pandemia, né, porque é agora mesmo que a gente está começando a ter um controle, e está começando a voltar a ter uma vida normal. E aí, vários coautores, né, escreveram a questão da pandemia. E você coloca, né, essa dificuldade do treino dentro de casa, né, que você vivenciou e muitos vivenciaram. No movimento, eu cheguei a perceber que tinham duas correntes, né, duas linhas. Tinham os que tinham a dificuldade quanto à pandemia, em relação à adaptação dos seus exercícios, ainda mais a gente que faz prática de atividade fora, né, com natureza, ao ar livre, e trancafiado dentro de casa não é a mesma coisa. Mas eu percebi que muitos se adaptaram. Eu achei interessante isso. Muitos se adaptaram. E alguns ainda ousaram a dizer que estavam treinando mais, porque com a pandemia estavam mais forçados a ficar dentro de casa, fechando um consultório, uma agenda aqui e ali, e aí usaram esse tempo para treinar. Eu achei interessante isso. Isso é bacana. E é um jeito da gente se adaptar, né? Muitas vezes vai falar, puxa, a pandemia, eu pensei bem, Michele, mas a pandemia é mais uma desculpa para quem não quer treinar. É uma ótima desculpa. Poxa, você não vai na academia porque realmente está pandemia. Você não vai treinar porque é pandemia. Você não vai sair de casa porque é pandemia. Tudo bem, realmente são motivos É, válidos que você tem que se isolar.
mas em casa você não tem como treinar. Poxa, aqueles 30 minutinhos de treino funcional não dá para fazer em casa? Tem vários exercícios, vídeos ensinando, quantidade de vídeos que surgiram didáticos ensinando exercícios físicos em casa. Poxa, são inúmeros no YouTube. Se você pesquisar, você vai achar vários. E aquilo, na verdade, é uma porta de oportunidades, porque é engraçado pensar, né? Você não vai perder tempo indo à academia, você não vai perder trânsito, né? Pegar um trânsito para ir até o local onde você vai Verdade. correr, que é um parque, você não vai pagar estacionamento. Você tem um ambiente de graça para você treinar dentro da sua casa, ainda a hora que você quiser. E se está de home office, melhor ainda, porque você pode encaixar no meio do intervalo. Olha que bacana, e sem pegar trânsito. Então, isso é uma oportunidade, né, que a gente tem de poder melhorar outros aspectos, né? Claro que dá saudade de correr num parque, dá saudade de correr com a equipe, né, fazer parte de uma competição, mas, mais uma vez, né, a gente vai usar isso como desculpa ou usar como oportunidade, né? A gente vai treinar em dobro dos nossos piores dias, porque é isso que faz de nós campeões, né, ou inventar mais uma desculpa, ou trazer como desculpa, né? Então, realmente é válido esse pensamento. Não, excelente. E o meu marido, assim, eu tive um pouco de dificuldade, fui no embalo dele, mas sempre tentava dar uma saidinha, que tem uma praça aqui embaixo, mas o meu marido viciou naquele aplicativo Nike Training. Viciou, ele chega até hoje, ele. É impressionante. Então, isso que você falou é impressionante, porque a gente teve que se adaptar, né? Se reinventar. E para ele descobriu exatamente esses 30 minutinhos. Ele chega do dia de trabalho e fala: não, ele vem para cá, para esse quarto que eu tô, e ele vai lá, faz os 30 minutinhos e acabou. E aí ele fala: bom, fiz a minha etapa do dia. Mas mesmo que seja um dia tranquilo, que ele vá à academia, também faz. Então, assim, cada um foi descobrindo foi se conhecendo mais, né? Bom, tem um trecho aqui que você coloca, já estamos chegando no fim, né? E aí você também, estamos chegando no fim do capítulo também, e aí você bota assim: conciliar, aí puxando mais para o lado dos profissionais de saúde, conciliar vida pessoal e profissional com o esporte não é uma tarefa fácil. Exige gestão do próprio tempo, autocontrole e principalmente resistir às tentações de descansar, né? Que é isso que a gente está falando o tempo todo. E aí você deixa um recado, né? Ver colegas médicos sedentários é uma realidade que devemos mudar. Principalmente porque a atividade física traz benefícios para a saúde mental, melhora a imunidade e melhora a nossa qualidade de vida de uma maneira incrível. E você fala no capítulo, você já falou aqui, realmente eu me sinto muito disposta para trabalho, para tudo, quando eu faço eu gosto de praticar de manhã. Claro que tem que ser na hora que dá, na hora que a gente pode. Mas eu gosto por conta dessa energia que dá, né? Eu vou com uma empolgação que, se eu não faço nada, eu não vou com essa empolgação. Eu consigo diferenciar, né, os dias de prática e sem prática. Exatamente. Realmente, às vezes é muito engraçado, Michele, porque você me lembrou um colega que eu gosto muito, é um grande amigo meu, que ele fala: poxa, Leandro, agora, né, pós-residência, a gente começa a trabalhar, né? Então, até agora não deu para treinar, mas pós-residência tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem que sustentar. E aí tem muito trabalho, né? Todo horário que sobra a gente preenche com um plantãozinho, com horário. Eu falei para ele, falei: cara, bacana, mas quando é que sobra tempo para você? Né, para você mesmo, para você, não social, não família, não amigos, mas para você mesmo, para se investir no próprio corpo, na própria saúde mesmo. Falei: ah, cara, realmente, né? Quando dá tempo eu durmo. Eu falei: putz, dormir, não sei se é tão satisfatório assim, né, pro resto da vida, mas quando é que sobra um tempo para você se cuidar? Né? Quanto tempo a gente passa se cuidando? É muito engraçado a gente fazer um cálculo, Michele. Na semana, quantas horas a gente passa dedicado a nós mesmos? E quantas horas nós passamos dedicado a outras pessoas? Outras pessoas que eu digo é trabalho, pacientes, chefes, respondendo mensagens, redes sociais, família, amigos. Quantas horas? Aí quantas horas sobra para nós mesmos? A hora do esporte é uma hora que a gente dedica para nós mesmos. É uma hora que eu sou egoísta. Eu falo: eu vou melhorar a mim mesmo, porque aí eu consigo salvar outras pessoas, inclusive. Mas se a gente pensar, é muito pouco tempo que a gente tem.
É muito Verdade. pouco tempo. Pensando que a maioria das pessoas dorme um terço do dia, um terço da vida dormindo, em média, não sobra tempo para se dedicar a si mesmo, para estudar o que quer, para fazer o que gosta, para treinar aquilo que gosta, sem ser por obrigação, mas por vontade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar, inclusive melhorar a saúde mental das pessoas, porque isso traz satisfação. Então, é essa mensagem que eu queria trazer com esse final do capítulo. É verdade. Você falando, me lembra, né, os conselhos que eu dou, né, e dava muito para os meus residentes. É, hoje aconteceu até uma coisa muito engraçada, que eu nessa de mexer no Instagram do movimento, aí me apareceu um colega médico que eu não reconhecia a foto. Eu peguei, aí chamei, vem participar, vi foto dele fazendo calistenia, surfando, não sei o quê. E aí ele? Aí eu me apresentei, olá, sou fundadora do movimento, médica anestesista e surfista. Aí ele, anestesista e surfista? É a Michele do Marcílio, que é o hospital que eu fiz, né, na Marinha. Aí eu, sou eu mesma, e ele, Michele, é o Márcio, que ele casou com uma amiga, minha colega de residência. Aí eu, meu Deus do céu, não reconheci. Eu não reconhecia. E aí ele falou, impossível não lembrar de Michele, surfista anestesista, porque na residência era assim. E aí eu falava isso para os residentes, eu falava, olha, anestesia, cada especialidade é peculiar, né? Mas, vou falar da minha, né? Na anestesia a gente acaba pegando e se matando de trabalhar, e anestesiar, e dar plantão. E eu vejo meus colegas consumidos. E eu, nos residentes, eu falava assim, não, gente, olha só, vocês têm que ter metas. Metas de trabalho para autocuidado. Né? E eu ficava falando do surf, mas podia ser qualquer coisa, né? Agora, você tem que ter, não, a partir do ano que vem, ou esse ano, não vou dar plantão fim de semana. E aí você vai, porque fim de semana eu vou cuidar de mim, né? Eu vou ser egoísta, né? Então é exatamente isso, é a gente começar a se planejar, que é o que você fala aqui. E aí você. E o esporte, né? Você bota, o esporte foi a chave para mim. A prática esportiva tornou possível a melhora da coordenação motora e conexão social com outras pessoas. Ele permite socializar, equalizar diferenças sociais. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Quando eu olho o esporte, para mim todo mundo é igual. Eu não consigo diferenciar as pessoas. Diferenças sociais, pessoais e profissionais. Já treinei com diversas pessoas das mais variadas profissões, idades e etnias. Por isso que, assim, o movimento ele tem um objetivo. Claro, o meu objetivo é motivar os meus colegas estudantes e já médicos formados. Mas não tem como, o esporte, ele abraça. Então a gente envolve os familiares, os filhos, os pacientes, os outros colegas de outras áreas da saúde. Não tem como, o esporte é isso, né? Muito legal isso que você fala. E eu ia pedir para você falar um pouquinho da ONG que você é presidente. O que é, né? Para conhecer, não tem como, né? Você todo japinha tem que falar, poxa. Bom, esse ano eu estou como presidente da JCI Brasil Japão, que significa Junior Chamber International, que é Câmara Júnior Internacional. Nós somos uma ONG mundial, estamos presentes em mais de 100 países, temos aí mais de 5 mil membros no mundo e mais de 107 anos de atuação mundial. E a JCI Brasil Japão é localizada no Brasil, faz uma conexão direta com o Japão e basicamente é uma ONG que faz projetos sociais e, como consequência, forma líderes que transformam a sociedade. Então, a gente vê que tem alguma coisa errada, vai lá e muda, em vez de reclamar, em vez de se questionar, em vez de resmungar, a gente vai lá, olha que está faltando alguma coisa, por exemplo, combate à hanseníase no Brasil. Hanseníase não existe. Então a JCI Brasil Japão tem essa meta de justamente combater a hanseníase. A gente vai lançar um projeto, desenha algum projeto para justamente conscientizar a população no interior do Brasil para tentar mudar essa realidade. É um exemplo de um projeto. Tem vários projetos acontecendo e um deles que eu tenho orgulho de falar, que é o Domingo no Parque, que eu percebi que nessa pandemia muitas pessoas acabaram ficando trancadas em casa, muito sedentárias, e o esporte ele é uma maneira de se proteger, de melhorar a imunidade contra a Covid-19. Então, que tal irmos treinar no parque lá de Ibirapuera todo domingo, ali cada quinzenalmente, né, um domingo de manhã lá com a gente. Então, a
a gente leva um grupo de amigos, vamos treinar juntos. Já veio paciente treinar junto comigo, já Que veio legal. amigos, já veio pessoal da ONG, pessoal de outras organizações para treinar. Por quê? Porque é um jeito de se conectar com outras pessoas e aí, ao mesmo tempo, se motivar e ir treinando, né? Então, essa é a ONG que eu faço parte, então tem muita relação com a parte de saúde física e mental também, se a gente for pensar bem. É verdade. Eu dei uma olhadinha, eu falei, muito legal mesmo. E parabéns, né, por você estar na presidência. Eu acho que, olha só, ao longo da nossa conversa, que o Instagram dividiu, mas é só vocês assistirem o início e a continuação. Como começou o Leandro? Como que o Leandro era? Olha, vamos olhar lá para trás, né? Impressionante. Assim, eu fico muito feliz, sabe, Leandro? Porque eu vejo que cada vez mais que eu vejo colegas mudando, melhorando, se motivando, estando realizados, né? Você iniciou a conversa falando que você tinha vergonha de falar com as outras pessoas. Gente, hoje você é presidente de uma ONG mundial. E você tem que falar. Quem entrar lá no Instagram da ONG vai ver. Você tá lá gravando vídeo, falando. Então, eu fico muito feliz, porque com certeza você é um médico diferente. Você é um médico, para mim, isso é ser médico atleta. Eu ia perguntar para você o que é para você, mas eu tenho certeza que você já pensa como eu, que é exatamente isso, né? A gente poder conciliar essas milhões de afazeres que a gente tem e não deixar de se cuidar, não deixar de pensar naquele momento que você tem para eu sou saudável e eu vou ser melhor com o meu colega, com o meu paciente, se eu for saudável. Exatamente. Ser um médico atleta, Michele, é um médico que vive o propósito. É um médico que vive a saúde, aquilo pelo qual ele trabalha, né? Diferente de ser um médico na média, que é aquele médico que só trabalha. São coisas completamente diferentes. Então, a gente não pode viver pro trabalho, né? Mas conciliar o trabalho com esporte, com saúde. Então, isso é o mais importante. É exatamente essa visão que a gente tem que trazer para a população em geral também, né? É verdade. Não, com certeza. A gente é instrumento de inspiração, né? O paciente, quando chega pra gente, ele chega fragilizado, né? E aí é onde ele pega e vê, poxa, o meu médico faz isso, não, eu vou fazer também. E ele se motiva a ir no parque para estar lá, correndo, caminhando com você, né? Para finalizar, eu vou mostrar a foto que eu falei que eu prometi que ia mostrar. E você bota uma frase assim para fechar o capítulo. A vida sempre vai ficar mais difícil, mas as batalhas mais difíceis vêm para os melhores guerreiros. Espetacular. Eu acho que a gente fechou os nossos bate-papos com os nossos 23 colegas, né? Que foi maravilhoso a gente se conhecer. Foi um grupo que foi montado pela energia do esporte mesmo. Eu escolhi pelas histórias, eu não conhecia ninguém, um ou outro, assim, distante, eu já tinha ouvido falar. Então, eu acho que a gente formou um time, né, para esse primeiro livro. Eu espero que venham outras histórias, porque histórias não vão acabar. Os médicos estão aí, os colegas estão aí, se transformando, né, como o Leandro se transformou. E aqui a foto, deixa eu ver se dá para ver, olha. Essa é a foto da transformação do Leandro. Mas tem várias transformações aqui. Eu tô com o meu livro, que tem a minha capa, mas não é o livro de venda. E eu acho que o nosso livro é uma ferramenta de transformação na vida de muita gente. Eu agradeço muito, Leandro, de coração, muito mesmo, sua doação dessa horinha aí, dos nossos percalços aí, mas do nosso bate-papo. É um ensinamento. Cada um que eu conversei aqui foi maravilhoso e muito bom que a gente conseguiu conversar, né? Porque encontrar um momentinho para a gente estar aqui conversando e fechando essa série aí dessas histórias maravilhosas e muito inspiradoras. Foram trajetórias mesmo de vida. Muito obrigada. Muito obrigado, Michele. Agradeço a oportunidade e obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando. E vamos continuar fortalecendo o movimento Médicos Atletas aí também.
É Obrigado, isso aí, pessoal. gente. Tchau, boa noite, bom treino. Opa, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.